Bom, continuando então o projetinho Java, vamos criar então o banco de dados. Repare então no PagerDuty 3, quem tiver com o 4, eu disponibilizei um tutorial também usando o 4, tá? Mas o padrão que eu estou trabalhando no meu notebook ainda é o 3, então vou ter que seguir o que eu tenho instalado. Então, quem tiver o 4 aí, os passos são os mesmos, só olha o tutorial lá que tem os botões onde tem que clicar para poder chegar nas telas que eu vou abrir aqui nesse tutorial em vídeo, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai criar o nosso banco de dados. Então, tendo o servidor do PostgreSQL conectado aqui, já digitei minha senha, né, para abrir. Vem Database, botão direito, New Database, e vou criar minha base de dados. BD exemplo, vou botar 2 aqui porque a gente já tem o BD exemplo criado do tutorial escrito. E vou dizer que o proprietário do banco de dados é o usuário Postgres, que é o administrador do nosso banco. Vou dar OK. O PagerDuty vai lá, vai criar o nosso banco, ó. Tá desconectado, ó, tá com o X tá desconectado, vou clicar nele para conectar no banco. Ele já tem a estrutura dele lá certinha, né? Repare que não tem nenhuma tabela ainda. Então a gente vai querer o quê? A gente vai querer agora, nosso objetivo é criar essa tabelinha e alimentar com algumas informações para que quando a gente desenvolver no nosso sistema o listar, ele já possa apresentar alguma informação lá. Para criar a tabela, então, eu tenho que estar com o meu banco aberto, né? E vou clicar no botão de SQL, isso no PagerDuty 3. Vai abrir a minha telinha aqui. Aqui eu posso observar em qual banco eu estou trabalhando, ó. BD exemplo 2, que é o que eu quero realmente. E vou criar o meu comandinho SQL lá para criar nosso banco, ó. Create table estado, ID estado tipo serial, né? Que é o que? O ID serial que ele faz. Ele cria um campinho lá no nosso tabelinha estado do tipo int, mas em conjunto ele já cria uma sequence no banco. O que a sequence faz? A sequence já numera automaticamente cada registro que foi incluído no banco de dados. O banco de dados se preocupa com a criação da chave primária. 1, 2, 3. A gente não tem que se preocupar com isso. Então, logo, quando eu for inserir informação, ó, reparem que eu não passo o ID no meu insert. Ó. Nome estado, sigla estado, não coloquei o ID. Por quê? Porque o ID já vai ser gerado automaticamente pela minha sequence, que já vai ser criada pelo campo serial. Então, eu só passo informações que eu quero gravar. Eu não vou administrar, nesse caso aqui, chave primária. O banco vai resolver para mim. Tá? Então, vamos executar esse comando aqui. Ó. Eu quero executar só o create table primeiro. Vou lá, executo ele. Beleza, criou a tabelinha. Agora vamos pegar esse stick que vai rodar o nosso insert também, para ter uma informação incluída. Também rodou, beleza, tranquilo. Vou dar um select aqui para a gente ver qual que é o resultado disso. Select, asterisco, from estado. Vou mandar rodar também. Olha lá, gerou com chave primária. Eu não informei a chave primária, mas ele gerou com chave primária. Se eu colocasse um outro insert aqui, chave 2, chave 3, chave 4. Ah, errei o insert, deu um erro lá, perdeu a chave. Chave 2 não girou, girou a 3. Não tem problema, não se preocupe com isso. Você não vai se preocupar nunca, nesse caso aqui, com chaves primárias. O banco vai administrar para você. Tá ok? Então, feito isso aqui, não perca esse código aqui então, moçada. Ó, pega esse código aqui, ó. Dá um Ctrl C nele aí. Né? Vai no NetBeans lá. Vai lá na pastinha, no, projeto, no pacotinho úteis. Botão direito, novo. Vou procurar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. SQL File, tá vendo? Se não tiver para você na listinha, vai em outros. Procura Java. Aí em Java você vai achar esse cara aqui, ó. Mentira, Java não. Outros. Você vai achar aqui, ó. SQL File. SQL File, então, próximo. Vou botar aqui, ó. Banco de dados. Finish. Criou um arquivinho SQL pra gente aqui. Aí eu venho cá, colo o nosso comandinho que a gente usou no banco de dados para criar a tabelinha e nosso primeiro registro de estado aqui, que foi o Maranhão, e a gente vai gravar isso aqui e deixar no sistema. Para quê? Ah, vou rodar no laboratório da faculdade, eu tenho que criar o banco de novo, vou lá, crio rapidamente, tem o código aqui. Vou criar em casa, no meu computador pessoal, no desktop, vou lá, crio novamente, tá facinho pegar o código. Vou rodar no meu notebook, também tá aqui. Então, assim, facilita para vocês, tá? Vou ver a professor, o professor tem como olhar o código que eu gerei do banco de dados, vai estar aqui também no projetinho, tudo embutidinho. Não tem que preocupar em enviar backup de banco e nada disso daí, tá? Então o primeiro passo foi criar isso aqui. Então, temos nosso banco criado, nossa tabela criada, um registro inserido pelo menos, e a gente gravou esse scriptzinho do banco
dentro do nosso projetinho guardadinho aqui num arquivinho .sql. Primeira etapa foi isso daí. Agora, a gente vai fazer o que? A gente vai começar a programar a nossa Connection Factory, tá? Que é a classe do nosso sistema, que vai estar na Utils, que vai ser responsável por conectar o nosso sistema ao banco de dados. Então, ela é responsável por gerar conexões do banco de dados. Para isso, a gente vai clicar no pacotinho da Utils com o botão direito, nova, e eu quero criar uma classe Java, Java Class ou classe Java se estiver em português. Então, cliquei. Então, eu vou criar minha classe Connection Factory. Atenção com os dois N's de Connection. Erra muito isso aqui, moçada. Finaliza. Bom, então tem nossa classe. Aqui a gente informa para a classe aqui, ó, qual pacotinho que ela está. Sendo uma classe pública, chamada Connection Factory, ela inicia nessa chave e finaliza naquela chave lá. Então a chave fica amarela. Então, sempre que o NetBeans for trabalhar com o NetBeans, vocês reparem que o NetBeans ajuda vocês o quê? Mostrando onde abre alguma coisa e onde fecha alguma coisa. Então, atenção, outro erro muito comum de vocês é as chaves. Então, tudo que eu programar dentro da minha classe. Ok? Então, agora, seguindo o nosso projeto lá, do tutorial escrito, vamos então criar os métodos dessa classe. Lembrando que métodos é o quê? Métodos são aqueles elementos de programação que fornecem ação para a classe. Tudo em Java aqui é classe. Então, a Connection Factory nossa também é uma classe. Ela vai possuir métodos. Então, vamos criar esses métodos que a gente precisa. O primeiro método que a gente vai criar vai ser exatamente o meu getConnection. GetConnection seria pega a conexão para mim, né? Então, cria uma conexão, pega uma conexão para mim aí. Então, o primeiro método que a gente cria, o getConnection. Vou até mudar aqui para vocês verem, para poder ficar mais claro depois para trabalhar aí. Então, reparem que quando eu digitou lá o código, lá se eu digitando o código, vai ter um monte de campinho, códigozinho grifado em vermelho aí, né? O Connection, o Driver Manager, o Except está com vermelho também. Então, esse cara aqui, ó, é uma classe Java, que está pré-programada. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero reprogramar ela? Não, eu quero importar ela, tá? Então, geralmente, o meu NetBeans vai fazer o quê? Vai me dar uma dica aqui, ó. Se eu clicar aqui na dica, ele vai mostrar, ó, importa Java SQL Connection. Mas atenção, moçada, ó, reparem que Connection tem um monte, ó, JMS, Resource, XML, Transport, Connection. Então, tem um monte de conexão diferente aqui. A gente quer trabalhar aqui com o banco de dados SQL. Então, vai estar onde? No pacotinho Java SQL. Clico ali, então, importei ela lá. Ó. O Driver Manager, mesma coisa. Ó. Então, clico ali também no Import. Olha lá, ó. Importa o que? Java SQL Driver Manager. Cliquei. Beleza. Ah, de onde que veio esses caras aqui? Veio daqui, ó. Se eu vir na biblioteca JDK, ó, procurar aqui, vai ter um cara chamado SQL em algum canto aqui. Se a gente procurar, a gente vai achar, tá? Então, esse cara aqui vai estar em algum desses jares aqui, vai ter esse cara aí guardadinho no nosso código que a gente vai trabalhar. Bom, voltando ao código então. Então, a gente importou o Connection, a gente importou o Driver Manager. Beleza. Então, apareceu as importações aqui em cima. Bom, o getConnection, esse método, ele não recebe nenhum parâmetro e retorna um objeto do tipo Connection. O objeto do tipo Connection, ele vai retornar sempre o quê? Um objeto que armazena uma conexão com o nosso banco de dados. Sempre isso. Além disso, esse método aqui também é estático. Então, quando eu tenho um método estático, para poder chamar esse método para execução, você não vai precisar instanciar a classe, tá? Você vai chamar apenas a classe e vai chamar direto o método. Não precisa de criar um objeto da classe Connection Factory. Isso permite chamar direto isso daí. Bom, feito isso, então, a gente tem o class for name aqui, ó, abre o try, verificação de erros, né, como a gente já viu na aula, abre o try. Então, tudo está dentro do try, está sendo validado, controlado referente a erros. Se acontecer algum erro aqui dentro desse código aqui, o cat vai capturar esse erro e vai enviar para o objeto exception para a gente. E a gente consegue tratar o objeto exception e enviar essa exceção para a camada de cima do projeto. Camada DAO, camada controller, até que eu chegue à interface e possa mandar uma mensagem para o meu usuário. Então a camada DAO, na verdade, ela não tem acesso à interface. Ela não consegue comunicar diretamente com o usuário. Ela depende de passar por duas camadas que são superiores a ela na arquitetura do nosso sistema. Então, desse modo, eu não consigo mandar direto a mensagem. Então, eu tenho que mandar um throw e caminhar o erro para onde? Para a camada de cima, sempre.
Beleza. Então, primeira coisa dentro do try que eu vou fazer, então depois é o que? Importar o driver, ó, org.postgresql.driver, driver com D maiúsculo. Esse cara aqui foi o que definido aqui, ó. A gente tem ele aqui, ó, né? Importou a biblioteca do PostgreSQL aqui dentro. Beleza, agora eu vou usar ela aqui. Joia, defini ela aqui com importação, peguei ela para mim trabalhar e vou chamar o Driver Manager. Fala, Driver Manager, pega uma conexão para mim. Para ele poder pegar uma conexão para mim, quando ele está com o banco de dados, o que ele vai fazer? Ele precisa de uma string de conexão. Essa string é esse cara aqui, ó. E esse carinha aqui é minha string de conexão. Aqui dentro tem qual o tipo de conexão que eu estou fazendo, JDBC, qual o banco que eu vou usar, PostgreSQL, 2 pontinhos. Aí ele vai formar a máquina, ó. // é máquina, né? Localhost, minha máquina local, IP 127.0.01, beleza, uma máquina local. 2 pontinhos, qual porta que o meu PostgreSQL está respondendo? 5432, barra o nome do meu banco. Fecha aspas. Então, o que eu tenho? Qual o tipo de conexão, qual o banco, a máquina, a porta que ela responde esse banco de dados e qual é o banco que eu vou conectar. Beleza. Fora isso, usuário e a senha. Lembrando que essa senha aqui é a senha que está no meu notebook. Então, cada um de vocês, na instalação do PostgreSQL de vocês, vai ter que alterar essa senha para a senha que está na máquina de cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PostDBA, sei lá, a senha que vocês colocaram no banco de vocês. Beleza. Se rodar belezinha, vai retornar o que para mim aqui no return? Uma connection estabelecida com um servidor de banco de dados. Muito bom. Se ocorrer algum erro, então, o exception captura e manda a mensagem para cima. Repare ainda que o meu exception está com uma marcação de erro aqui. Ele está pedindo o quê? Se eu vir aqui na dica do NetBeans, ele está pedindo para adicionar a cláusula throws aqui na declaração do meu método. Posso fazer isso? Posso fazer isso aqui. Outra opção seria abrir outro arquete aqui dentro. Não, não precisa. Então, só o throws já resolve para a gente aqui. Ó. Então, já está inserido o throws em cima do exception. Então, o nosso get connection está pronto. Muito bom. Esse é o primeiro método que a gente tem no nossa classe Connection Factory. Bom, para criar o segundo método, repare que eu tenho que estar dentro da classe ainda, ó, dentro da classe, e não posso criar dentro do método anterior, eu não posso misturar as duas coisas. Para evitar problemas, que eu recomendo a vocês então, pega esse método atual de vocês aqui, ó, fecha ele, vem aqui na frente aqui, 2 enters, para evitar problema de criar no lugar errado, para não errar. Então, coloco o nosso segundo método aí, que o primeiro método era para abrir a conexão, o segundo método vai ser para fechar a conexão. Só que esse método também não vai fechar sua conexão, não vai só trabalhar com objeto connection, ele vai trabalhar com statement e com result set. Result set é o quê? Pensa o result set no momento como uma reprodução da minha tabela do banco de dados dentro do meu sistema. É como se fosse uma cópia dela. Né? É uma estrutura que vai armazenar os dados de uma tabela, uma consulta no banco de dados por select, por exemplo. O statement é o cara que prepara os comandos para enviar para o nosso banco para executar esses comandos. Então, tudo isso são objetos, tem que ser fechados, tem que ser encerrados. Então, eu posso fechar no desenvolvimento do seu sistema 3 coisas: result set, statement e connection. Às vezes eu vou fechar as 3, às vezes eu tenho que fechar só a connection, às vezes eu tenho que fechar só o statement e connection, às vezes eu fecho as 3. Então, tem opções de uso aí. Por ser opcional o uso de cada um, eu tenho que verificar dentro do código aqui, ó, se cada um deles veio nulo ou não. Se o meu result set não for nulo, fecho ele. Se o statement não for nulo, fecho ele. Se o connection não for nulo, fecho ele. Tudo isso circundado por um try, para avaliação de erros, e jogando esses erros para o exception. Novamente, se ocorreu um erro, dou um throw new e encaminho o erro para a camada superior do meu sistema. Bom, temos que importar então o statement e o result set. O connect já não está marcando o erro porque já foi importado aqui em cima. Então, o statement e o result set a gente tem que importar. Então, novamente aqui na dica do NetBeans, cliquei, JavaSQL result set, de novo, JavaSQL statement. Se por acaso, vamos supor que o NetBeans deu uma dica errada, a do statement, por exemplo, e eu não achei para importar, o que eu posso fazer? Posso vir aqui manualmente, eu sei que tem que ser importado, venho, digito, repare que o NetBeans vai me dando as dicas de código aqui já, ó, vai me mostrando, né? Olha lá, ó, statement, já apareceu, ó, posso clicar,
Vamos fazer a importação manual também resolve, tá? Bom, criamos o close. Para evitar de ficar chamando o método close e passando nulo aqui dentro, nas chamadas que a gente for utilizar, a gente vai criar mais 3 métodos que vão criar uma interface aí para o nosso comando close, né? A gente vai criar então nossos close connection. Os métodos close connection são na verdade o que? Uma capa do close. Mesmo porque o close a gente criou como privado. Então ele não está acessível de fora da classe connection factory. Eu não consigo chamar ele de fora. Só interno. Então eu vou criar uma coisa pública agora que eu possa acessar de fora. Reparem que o close connection então tem um close connection fechando a connection, statement e result set, um outro close connection fechando apenas a connection e a statement, e um outro close connection fechando apenas a connection. Então, a gente tem um detalhe importante que são objetos, que a gente tem que lembrar sempre. Ó. Eu tenho métodos, 3 métodos com nomes iguais, né? Então, o nome do método é esse cara aqui, ó. Só que a orientação objeto permite que eu crie métodos com nomes iguais desde que a assinatura deles forem diferentes. Então, o que define a assinatura? Método, nome do método, mais parâmetros que ele recebe. Se os parâmetros que ele recebe forem diferentes um do outro, a combinação deles, eu vou ter 3 métodos iguais, com nomes iguais, mas com assinaturas diferentes. Isso o orientação objeto me permite criar. Esse processo de criação aqui, quando eu tenho métodos com nomes iguais e assinaturas diferentes, é chamado de overload. Eu estou sobrepondo métodos dentro de uma mesma classe, né? Então, estou sobrepondo métodos. Beleza. Cada método desse vai fazer uma função. Que função? Chamar o close. Chamar o close em combinações de parâmetros diferentes. Por exemplo, o primeiro aqui chama passando result set, statement e connection, usando todos os caras que eu tenho no close. O segundo elemento aqui passa o null, ó, no lugar do result set. Então, eu não vou fechar com o result set. Então, só vou fechar statement e connection. E o terceiro passa null, null e uma conexão. Você vai fechar no close a conexão. Então, com isso, a gente consegue já finalizar a nossa Connection Factory. Repare que está com um errinho aqui no meu ainda, né? Então, vamos salvar se saiu o erro? Salvou, o erro já sumiu de lá. Ok? Então, muito bom. Vamos verificar no tutorial, então, se tem mais alguma coisa para passar para vocês aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Então, o tutorial 2, ele era mais curtinho. Focava em criar a tabelinha, criar o banco de dados e criar a útil do nosso projeto. Então, a gente vai encerrar esse vídeo também por aqui. Na execução não faz muita diferença, porque não tem nada chamando para cima ainda. Então, a gente criou só a base do sistema aqui na parte de conexão com o banco de dados. E a gente não precisa. Lembra sempre de salvar o projetinho. E daqui a pouco a gente começa o terceiro tutorial aí, que eu já enviei para vocês por escrito. A gente vai fazer o videozinho dele também.